Com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, Edith se sente impelida a trabalhar em favor de seu país. Então ela decide resolutamente abandonar por tempo indeterminado os estudos a fim de servir da melhor maneira diante da guerra. Guerra que nunca antes vista na evolução, na sucessão dos momentos históricos em uma busca da destruição do próximo. Toda uma produção, uma lógica para aniquilar aquele que é próximo. O próximo visto não somente como diferente, como estranho, mas como inimigo. Pode ser que aí as origens das preocupações de Edith acerca da empatia tenham surgido, pois a mesma se preocupa perante cenário tão horrendo. Apesar da falta de consentimento de sua mãe, ela se voluntariou a ser enfermeira auxiliar na Cruz Vermelha. Em abril de 1915, ela foi convocada a servir no hospital militar, no fronte da guerra. No dia 1º de setembro, ela é liberada do serviço voluntário e posteriormente recebeu por este trabalho uma medalha de honra. Em 1916, volta a Breslávia para trabalhar como professora suplente na Escola Victoria, local onde cursou seu ensino secundário. No mesmo ano, concluiu seu doutorado em Freiburg com summa cum laude, com a tese sobre o problema da empatia. A empatia em si não é um problema. A problemática existe exatamente onde a manifestação de consciência, de relacionamento do ser humano para com o outro, tange somente em uma lógica de anulação e de destruição. A supervalorização da individualidade pode levar ao ser humano a solipismos, ou seja, um isolamento de identidade, e tal identidade isolada das demais pode ocorrer uma divisão, uma ruptura do entendimento do espaço compartilhado. Com a chegada do Partido Nazista ao poder em 1933, é publicada em abril a lei que proíbe a presença de judeus em cargos públicos da Alemanha. Edith Stein, já reconhecendo os sinais dos tempos, entende que não há mais espaço no ambiente acadêmico em seu país. Dessa forma, ela renuncia ao posto de docente do Instituto e não podendo também realizar conferências e dar aulas. E reconhecendo esse espaço, um espaço ao qual ela está sendo descartada, por assim dizer. Vejamos bem, ao ver essas imagens nesse vídeo, como uma lógica que não tem como finalidade a busca de uma consciência de compartilhamento de espaços, de identidade. Cria-se então estruturas, não somente ideológicas, mas estruturas físicas, estruturas onde o espaço público se torna altamente nocivo e perigoso. Em tempos de crise, de certo modo, o ser humano ele sai um pouco do seu eixo, e ao se deslocar do seu eixo, pode ser que a sua consciência e a sua própria identidade é colocada em xeque. E nesse aspecto, o ser humano é convocado a entender as dinâmicas dos valores.
A existência autêntica e uma vida com propósito passa não somente pela uma análise do eu. É preciso entender o próximo. O próximo não é aquele que eu amo, é todo ser que passa perto de mim. E nessa sequência da análise do pensamento de Edith Stein, analisando a questão da empatia, a empatia foi o centro dos seus estudos, na sua tese de doutorado, né, sobre o problema da empatia. Não que a empatia em si seja um problema, mas a incapacidade do ser humano, ao longo da sua manifestação existencial, traz essa dimensão problemática. Quando eu digo incapacidade, é uma vez que o ser humano ele limita-se a entender o mundo apenas na sua perspectiva. E ao analisar essa questão da perspectiva, o que podemos dizer é que ocorre, né, ou ocorreu no período de vivência de Edith Stein, é da dinâmica que houve um solipismo. É preciso que a individualidade ela seja respeitada? Sim, mas a grande problemática é uma vez que você desagrega esse eu de outros eus e a manifestação desses eus na perspectiva fenomenológica, que é a vertente de análise de Edith Stein. Nessa vertente, ao isolar um eu, nós temos universos isolados. Quando diz de universo, é exatamente na perspectiva de um verso, na perspectiva de um valor. Vocês podem perceber que eu coloquei a palavra perspectiva, e perspectiva em um sinônimo e um paralelo de expectativa. Aonde está o outro eu? Qual é a medida do eu? Então, o ser humano, na sua constituição enquanto pessoa, é espiritual, não só na dimensão religiosa, mas espiritual na sua manifestação de contemplação de essência. E essa essência, ela busca uma determinação, uma formação, uma caracterização de valor. O ser humano é livre e vive permeado de vivências pessoais e interpessoais. E essa relação é de fundamental importância que tange a totalidade do ser humano, ou da pessoa humana. Porque, dando na dimensão de ser humano, vamos de forma muito ampla, mas pensando na pessoa humana, como ela se estabelece enquanto indivíduo perante um outro indivíduo. E sendo assim, podemos analisar aqui conceitos de simpatia, que é simplesmente estar satisfeito com a presença do próximo. Temos ali o outro nível, que é a empatia, se colocar no lugar do próximo, mas isso não é o suficiente dentro da análise de Edith Stein. E exatamente isso não sendo suficiente, são as problemáticas que ocorreram no período de vivência dela. Basta analisarmos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é um período de alta destruição do ser humano, como veremos já já. A antipatia é exatamente nutrir um sentimento constante de que o próximo ele não é valioso, ele não carrega um valor em si, ou o valor que ele carrega em si é um valor que não deve nutrir nenhum tipo de afeto, e isso vai levar à apatia, e da apatia é exatamente aquela indiferença total. E essa indiferença total leva exatamente na construção de uma ideologia que, se o outro não existisse, seria melhor. Depois de uma de suas obras, a constituição da pessoa não se dá somente por ela mesma, ela está dentro de um mundo de contemplação da essência
e intuição. Ela não vive apenas para si, ela não vive tão somente apenas para o outro, ela vive numa constante equilíbrio de relacionamento entre as funções de existência. E dentro dessas funções de existência surge a dinâmica da existência de valor. Como é que o seu fenômeno, como é que aquele indivíduo, como é que aquela pessoa se manifesta perante o mundo e perante ela mesma. E seguindo, dentro dessa lógica, a empatia como condição constitutiva da pessoa humana, voltando, que o ser humano ele não vive apenas para si, ele não se constitui em si, embora dentro de uma análise analisando o em si, o para si e fora de si, dentro até mesmo de um idealismo ou até mesmo o realismo, o ser em si é um ser de consciência, mas como é que essa consciência ela surge? Ela surge para si? E depois, ao surgir para si, ela vai surgir fora de si. Em outras palavras, a consciência em si é quando a pessoa ela entende que ali ocorre uma constituição. E essa constituição, ela não é desatrelada daquilo que está ao seu redor. E a partir do momento que ela tem a consciência em si, ela se depara com uma outra realidade, e essa outra realidade é para si, ela se depara na perspectiva de contrapontos de realidade, de valores, e dentro desse contraponto de valores surge o fora de si, como essa manifestação ocorre entre relações dos indivíduos. E dentro dessas relações de indivíduos temos experiências intersubjetivas. Não podemos anular a subjetividade do próximo, mas, no entanto, não podemos cair na armadilha do imperativo da subjetividade. O que isso quer dizer, o imperativo da subjetividade? Apenas querer entender que a minha opinião, ela está certa simplesmente por ser a minha opinião. E a partir dessa lógica podem surgir, não podemos, mas podem surgir dinâmicas de discursos absolutos. E aí vem a pergunta, qual a importância da empatia no momento de crise? Podemos aqui já levar, nesse episódio 2, levar na perspectiva de uma reflexão que é possível construir uma realidade, é possível construir novas estruturas a partir daquilo que entendemos que precisa ser melhorado. Não somente criticar e virar aquele mundo de lamúrias, mas entender que o espaço, embora nós vamos nos manifestar de forma temporal, nós vamos nos manifestar no sentido de posição perante a realidade em que vivemos, é de alta importância a construção ou a busca de sentido juntos. E essa falta da busca de sentido juntos é exatamente onde surge a ausência. Olha o contraponto, né? Surge e ausência. Se algo surge, então não tem ausência, mas é que surge uma manifestação de que alguns vão colocar como uma falta de valores, ou aqueles valores não são suficientemente bons para sustentar uma dinâmica de vida comunitária, e uma vez que essa dinâmica de vida comunitária não ocorre, temos exemplos e elementos de destruição do próximo. Vale lembrar que a ascensão acadêmica de Edith Stein, ela ocorre paralela ao momento de ascensão do nazismo, e pelas suas origens judaicas, e pela sua aproximação do universo cristão, pelo seu posicionamento de entendimento daquilo que é correto, ela então
tem que abdicar da sua vida acadêmica, mas já era um período que ela se aproximava mais do universo espiritual cristão. No próximo episódio, ainda analisando mais sobre a questão da empatia, veremos como a falta da empatia pode, de fato, levar à destruição do próximo, como ocorreu nos horrores da Segunda Guerra Mundial, as questões do Holocausto, as questões do genocídio, a anulação do próximo, a destruição sistemática daquele que compartilha o espaço comigo. A não aceitação do próximo já é o primeiro passo de destruição. Embora não seja uma destruição física ou biológica, muitas das vezes essa destruição vem de uma forma de linguagem, vem de uma forma de tratamento, e pouco a pouco o espaço, que deveria ser um espaço de alteridades, acaba se tornando um espaço de apenas de uma autoridade ao invés de compartilhamento existencial. E na sequência, como já mencionado, do próximo capítulo, iremos refletir acerca dessas questões mais ligadas ao momento histórico de Edith Stein.